Pessoal, pelo que eu pude perceber, o ASIC 11, que é um Fiagro aí, né? Vamos falar de Fiagro hoje, na verdade. Eu trouxe alguns pontos com que me fez pensar no como ele consegue pagar um dividendo tão agressivo. Isso pela sua carteira de crédito, seu indexador, outros pontos específicos que a gente vai trazer aqui no vídeo, para que você consiga replicar isso nos seus Fiagros, aí, nos seus fundos imobiliários de crédito, né? Tanto CRIs ou CRAs vindo do agro, para que você entenda que o indexador ele é importante e as despesas frente às receitas também vão impactar negativamente ou positivamente. Aqui no caso do AZEC 11, que é da AZQuest, a gente vai ver tudo que está acontecendo. Apesar dele pagar um dividendo que é bastante agressivo no meu ponto de vista, né? Quase 15% aí, se você for comprar ele abaixo dos 7,60 por aí, a gente percebe que ele vem performando em valor de cota abaixo daquilo que se deveria, né? Desde o seu início, menos 23% de rentabilidade, ele caiu muito do meados de 2024 até a presente data, né? Então já vem de longa data aí sofrendo com o agronegócio desde o ano passado com a crise climática, coisa e tal, mas é mais um burburinho do mercado com temerosidade dos investidores do que alguma coisa ruim na carteira dele. Apesar de que ele tem um CRA que é da AgroGalaxy, que entrou em recuperação judicial, aquela coisa toda, mas assim, é uma parte ínfima da sua carteira, e a gente vai falar também da carteira de crédito do AZEC 11, porque é importante que você entenda dessa diversificação, pulverização de CRAs, tudo isso traz uma certa segurança, e apesar dele ter um patrimônio líquido pequeno aos meus olhos, né, 210 milhões, frente a outros fiagros aí de 1 bi, 2, 3 bilhões de reais, ele é um fiagro pequenininho em valor de crédito, mas mesmo assim ele traz uma diversificação importante, pagando quase 15% de yield, né? Hoje ele custando a sua cotinha 7,80, que é o valor de mercado do último relatório, mas o valor justo, teoricamente, seria R$ 8,73. Então hoje você estaria comprando ele com um certo desconto. Aqui ele foi iniciado em 2 de dezembro de 2022, né? Tá um fiagro mais novo aí. E ele vem pagando dividendos que ao longo prazo vem diminuindo um pouco, mas não porque o fiagro veio performando negativamente. É por conta da questão da curva de juros e do nosso Selic, tá? Porque ele tem os seus ativos atrelados ao CDI. Quando tem uma Selic alta, o CDI vai acompanhar a Selic. O fundo ele consegue um maior respiro nos seus dividendos, nos seus proventos aqui, né? Ele vem pagando 10 centavos, 13 centavos, 9 centavos, vem mais ondulatório. E aqui você pode perceber alguns não recorrentes, mas a tendência é de que com essa Selic a 15% ele venha pautando em dividendos mais estáveis, tá? Ele tem um bom caixa também, agora que está iniciando o gasto desse caixa para comprar ativos mais seguros, porque até então a gente estava num cenário depreciado de CRAs e não estava interessante adquirir uma carteira de crédito maior do que ele já é, que ele já tem bastantes ativos. Então, resumo, baixo do seu valor patrimonial, uma boa liquidez, a base 10, né, 7,69, todo mundo consegue investir nele facilmente, para te devolver um yield de quase 16% nesse valor. Então, quando você compra lá uma cota do AZEC 11, você está investindo em vários setores diferentes do agronegócio que nós já vamos ver. E eu trouxe para a gente 3 gráficos diferentes dessa questão de rentabilidade via CDI. Porque a gente pega num cenário de longo prazo, quando a gente teve aquela queda de cotas e tal, desde o seu início, né, dezembro de 2022 até a presente data, ele vai perder um pouquinho do CDI por conta do cenário da curva de juros. Mas se a gente vê um outro ponto nos últimos 12 meses, ele já começa a se elevar mediante a elevação da taxa Selic. Agora, nos últimos 6 meses, é um fundo que ganhou do CDI, porque nos últimos 6 meses a nossa Selic está um absurdo. E com isso o fundo consegue captar mais. Mas tem coisa aí que está fazendo também o portfólio do fundo ter uma rentabilidade positiva. Então, quando você compra lá o AZEC 11, abaixo de R$10, começa a receber dividendos, você está investindo numa carteira de CRAs, uma carteira de crédito agrícola, né? Está emprestando dinheiros ali para várias fontes, várias frentes agrícolas. Quais delas, né? A maioria são recebíveis pulverizados, vários ativos diferentes ali dentro de um CRA que nós vamos ver. Depois, 18% dessa carteira está em açúcar e etanol e 13% em caixa, mas esse 13% em caixa isso vai diminuir de acordo com o relatório de gestão para comprar outros ativos e trazer mais carrego para a carteira, né? A maioria deles é cota sênior, tá? Então, previsibilidade ou prioridade no recebimento
dos proventos, dos juros, caso aconteça alguma inadimplência. As cotas sêniores estão na frente e a cota única também está ali em 39%. Isso traz também uma certa segurança, mas veja que ele é bem diversificado, né? Você tem ali açúcar e etanol, fertilizantes, laticínios, bancos, olha só, produtor rural, cooperativa, proteína animal, crédito de carbono, fundos, genética animal, floresta comercial, sementes. Então, apesar dele ter um patrimônio pequeno, abaixo de 500 milhões de reais, ele tem uma diversificação bem interessante, o que traz maleabilidade na gestão, o que é legal. E ele tem inquilinos, não são inquilinos, ele tem devedores, nesse caso, bem diversificados e segmentados por diversificação setorial na casa do agronegócio. Por exemplo, aqui açúcar e etanol, a gente tem Santa Fé, CMA, Impacto, São Domingos, Alcoleste, São Martinho, Caeté. Depois a gente tem aqui, ó, fabricante de insumos agrícolas, né? Tem a Fertis, que é bem famosa, Solotec, a Cibra. Tem também a parte de proteína animal com Minerva Foods e Marfrig, Copa Grill. Então, todos esses são devedores que emitem os CRAs, né? Emitem os cupons de dívidas para o mercado. Aí acaba que o AZQ compra algumas cotas desse CRA, se assim posso dizer, desses devedores. Então, quando lá, por exemplo, aqui o Banco ABC paga o CRA, parte desse CRA na quantidade que o AZQuest tem, né, que o AZQ tem, ele vai recebendo ali todos os meses. Então, verificar quem são os devedores é bem importante. Você pode perceber que são empresas bastante sérias aqui, né? Distribuidor de insumos também tem a AgroGalaxy, que é um ponto à parte, mas é uma pequena parte da carteira, nem interfere em quase nada praticamente, né? Então veja que tem bastante coisa aqui de devedores interessantes, né? Produtor de grãos, como a SLC Agrícola, né? Tem ali a Floresta Comercial, tem até vitivinícola, tá? Que é bem interessante para trazer uma diversificação. E veja, a carteira tem 57 ativos, né? 56 retirando o caixa, que a segunda maior posição é o caixa com 4,5% do PL, mas aí está sendo renegociado, tá? O primeiro, que é um CRA de recebíveis pulverizados, então dentro desse CRA tem vários inquilinos, similar ao CRA da Boa Safra que está no SNAG 11, tá? Lá no SNAG 11 ele tem também um CRA pulverizado, que ali dentro tem um monte de créditos diferentes. Para simplificar a negociação entre eles, acaba que a seguradora acaba fazendo isso, né? Então veja aqui os primeiros 20, e ele é um fundo que consegue ganhar mais dividendos agora, porque ele tem uma taxa de CDI mais um cupom, né? Bem interessante. Tem CDI mais 5, CDI mais 6, mais 7, né? A gente tem alguns títulos aqui também, o 98% CDI e tal, CDI mais 7 tá em maior quantidade aqui. Então, dependendo desse devedor, se eu tenho um devedor que ele tem um excelente rating de crédito, eu não vou cobrar dele um juros absurdo. Mas se eu tenho um devedor mediano, eu vou cobrar dele um pouco mais de juros, CDI mais 7, ao contrário do que eu cobraria CDI mais 5 ou mais 2 de um outro devedor melhor. Então ele consegue mesclar dentro desses 56 ativos esses indexadores diferentes, que são atrelados ao CDI, que o CDI é atrelado a Selic. Então se eu tenho um cenário de Selic em 15% até o fim do ano, até o primeiro trimestre do ano que vem, eu tenho possibilidade de dividendos crescentes ou dividendos mais altos ali na casa dos 15% a 16%, dependendo do valor da cota, se ela continuar descontada, né? O fundo está meio fora do radar aí, então achei bem interessante trazer para a gente. Outro ponto que faz com que o dividendo seja bastante atrativo, com o yield legal, sem fazer loucura dentro do Fiagro, é a questão da sua relação de despesas versus receitas. Aqui a gente tem que em julho ele teve uma receita de 3.200.000, e desses 3.200.000, ele gastou 297 mil reais com as suas despesas, o que é só 9% frente às receitas. A gente tem fundos que é 30%, 39%, 25%, 15%. E esse com 9% tem um baixo custo, mesmo com as taxas, aí sobra mais para poder ter um caixa legal, para poder pagar o seu dividendo atrativo. Então, por isso, traz essa certa atratividade. Então, quando você está investindo lá no AZQ11, você está comprando uma carteira de crédito que tem 56 ativos de CRA super diversificados, que são de setores também super diversificados, né? Recebíveis pulverizados, açúcar e etanol, fertilizantes, laticínios, como eu já propriamente disse aqui, que são atrelados todos praticamente ali ao CDI. Então você pode perceber que lá no futuro, quando a Selic, se isso acontecer um dia, for a 3%, por exemplo, o fundo pode diminuir bastante os seus dividendos, o que é normal dentro de renda variável, porque renda variável varia. Então o que eu vejo aqui desse Fiagro? Ele é um Fiagro teoricamente interessante, lembrando que não é recomendação nem sugestão de investimentos, é análise da
relatório de gestão aqui do mês vigente, tá? Aqui está em julho de 2025, é o último relatório disponível para mim. Então, você está comprando um Fiagro, né? Você está pegando seu dinheiro e investindo na cadeia do agronegócio em diversos setores diferentes, muito focado em açúcar e etanol. Lembra da transição energética, lembra ali de toda a utilização do açúcar para fazer etanol, para fazer o próprio açúcar, para fazer outros biocombustíveis, outros bioenergéticos, se assim posso dizer, também com o próprio insumo ali, com a casca da cana-de-açúcar, faz energia elétrica, faz fertilizante, faz um monte de coisa com essas coisas. Então, está mais focado nessa questão que tende a ter um bom patamar de agora para frente, tá? Frente à transição energética, mas não dá para garantir nada desse cenário, né? Mas o mais importante é a sua diversificação de devedores, e são todos devedores que são mais idôneos dentro do mercado. Então, apesar da sua carteira que é pequenininha, é um fundo bem diversificado, bem interessante de você começar a estudá-lo, colocar no seu radar, ver aí o que você acha desse fundo, tá certo? É essa novidade que eu quis trazer para vocês. Eu acho que eu não tinha comentado sobre o ASIA Q11 aqui no canal, e agora fica registrado para que você também possa estudar e investir nele com segurança ou não, caso faça parte da sua tese. Não é recomendação, mas se fizer parte da sua tese, você, através desse vídeo, consegue ali tirar as suas dúvidas, tá? Basicamente foi bem simples esse vídeo mesmo, só explicando como que é essa carteira, como que ele consegue esse dividendos, que você vai lembrar que é por baixa despesa, e a carteira de crédito atrelada Selic, mais prêmio, que é um prêmio bem importante, CDI mais 5, CDI mais 7 e tal. Então, por isso que ele consegue esse dividendo um pouco mais alto. A carteira pulverizada, baixo risco, né? Então, tá seguindo ali bem dentro de uma linha confortável de distribuição de dividendos com caixa, a cotação descontada por conta do cenário macroeconômico mais pejorativo para o agronegócio. Todo mundo fica com medo de qualquer coisa que esteja escrito agronegócio. Então, essa é a questão. Cabe a nós, como investidores, analisarmos com cabeça fria, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa like pra mim. Se inscreva no canal se não é inscrito, ativando o sininho, porque tem vídeo todos os dias. Cada dia um tema diferente para que você se torne um investidor cada vez mais capaz de tomar suas próprias decisões. Comenta para mim o que você acha da AZQ11, tá? É um Fiagro interessante? Vale pôr na carteira ou não? Caberia na carteira do canal ou não? Deixa no comentário também se é para eu continuar acompanhando esse Fiagro, caso faça parte aqui do nosso quadro de acompanhamento mensal dos fundos imobiliários e Fiagros. É interessante, tá certo? Clica no botão Seja Membro para fazer parte lá do Telegram, onde a gente troca ideia todos os dias sobre vários ativos diferentes, várias notícias. Você não vai ficar investindo aí a Deus dará, tá certo? Hoje você assistiu o canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo. Até mais.